pessoal! E aí, como é que vocês estão? Todos bem? Hoje a nossa aula, nossa primeira aula gravada da semana, vai ser uma revisão em vários conteúdos de muita importância para a gente, no que vai seguir ainda no conteúdo de matemática, tá certo? A gente vai ver divisão, potenciação e radiciação envolvendo as frações. A gente vai relembrar algumas regrinhas e aplicações. Vamos lá? Então, estão prontos, pessoal? Vamos lá? Então, olha só, galerinha. Operações com fração. Então, a gente vai trabalhar divisão, potência, raiz, todas essas operações envolvendo frações. Quando a gente finalizar a radiciação, você vai poder falar que você já sabe todas as operações envolvendo fração. Sabe adicionar e subtrair uma fração. Lembra que para a gente conseguir adicionar e subtrair fração, a gente tem que verificar o denominador. Quantos denominadores são iguais, a gente permanece com o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Então, denominadores iguais, permaneço o denominador e somo ou subtraio numeradores. Quando os nossos denominadores forem diferentes, o que você tem que fazer? Isso mesmo, o MMC. Você tem que fazer o MMC e fazer a borboletinha, lembra? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, pam, pam. Isso aí. Você também já sabe multiplicar fração. Como é que a gente multiplica a fração? A gente multiplica o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Se quisermos fazer o cancelamento, a gente tem que cancelar sempre numerador com denominador, né? Para que a gente possa fazer essa divisão. E depois do cancelamento, fazer a multiplicação sempre. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Não esqueça, adição e subtração, MMC. Multiplicação, eu não preciso me preocupar com os denominadores e só preciso multiplicar numerador com numerador e o denominador com o denominador. E, professor, esqueci da divisão. Vamos lembrar agora, divisão, potências e raízes. E aí fechamos as operações envolvendo as frações. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, para a gente começar, pessoal, a gente vai começar revendo a divisão. Lembra que a divisão tem essa frasezinha aqui muito importante, ó. Mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, na prática, o que a gente vai fazer? Olha lá. 4/12 dividido por 8/3. O que eu faço? Permaneço com a primeira fração, 4/12, e multiplico pelo inverso dessa fração. Aí você fala, professora, o que é inverso mesmo? Olha aqui. Inverso é quando... Deixa eu pegar aqui. Pronto. Inverso é exatamente quando a gente inverte. O numerador da fração passa a ser o denominador e o denominador da fração passa a ser o numerador. Então, inverso de 2/3, olha aqui, 3/2. Tá vendo que eu inverti? Ó, o denominador 3 foi para o numerador, o numerador 2 veio para o denominador. Então, eu inverti. Numerador passa a ser o denominador e o denominador passa a ser o numerador. Relembrou o inverso? Agora vamos aqui, ó. Eu não preciso achar o inverso de 8/3. Qual é o inverso de 8/3? 3/8. Então, vai ser 4/12 vezes 3/8. Quando a gente chegar nesse ponto aqui, eu tenho uma multiplicação de fração. Como é que eu faço para multiplicar duas frações? Multiplico o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Fica 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 8, 96. Relembrou as regrinhas da divisão? Então, vamos ver agora algumas aplicações aí importantes. Olha só. Deixa eu pegar esse e sair daqui. Olha lá. Na fazenda de João, foi retirado hoje 40 litros de leite. Então, eu tenho aqui, ó, 40 litros de leite foi retirado. Esse leite será colocado em jarras de 2 litros cada uma. Quantas jarras serão necessárias? Eu quero saber, ó, quantas jarras serão necessárias. O que você vai fazer? Ah, professora, isso aqui nem tem fração?
Parabéns, não tem fração. Eu tenho 40 litros de leite, eu tenho que colocar em jarras de 2 litros, então vai ser 40 dividido por 2. Aqui eu tenho números naturais. 40 e 2 são dois números naturais. 40 dividido por 2, você fala, professora, eu já posso vir direto para cá, ó. Todo esse processo que eu desenvolvi aqui é para você ter a certeza que não é uma regra nova, a questão do mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. É uma regra que a gente já fazia, sem nem perceber. Olha só, 40 em fração não é 40 sobre 1? 2 na fração não é 2 sobre 1? Vamos aplicar a regrinha? Mantenho a primeira, 40 sobre 1. Multiplico pelo inverso da segunda. Gente, quem é o inverso de 2 sobre 1? 1 meio. Agora aqui eu não faço a multiplicação, 40 vezes 1, 40. 1 vezes 2, 2. Chegamos no ponto que você já sabia, que era 40 dividido por 2, que dá o resultado 20. Você está observando que a regrinha ela não foi inventada agora? É porque antes não tinha necessidade da gente falar dessa regra, porque eu estava trabalhando com números naturais. Só que agora não, agora eu estou trabalhando com uma fração. Olha lá, se eu continuo pegando os meus 40 litros de leite lá da fazenda do seu João, e agora, ó, e se tivermos garrafas de 4 quintos de litro? Quantas garrafas serão necessárias? O mesmo raciocínio que a gente teve aqui. Só que agora eu vou pegar o 40 e eu vou dividir por 4 quintos, porque a minha garrafa agora não tem 2 litros, a minha garrafa tem 4 quintos de litro. Então, o que eu vou fazer? 40 dividido por 4 quintos, olha como o processo é o mesmo. 40, aqui o denominador do 40 é 1. Então, vai ficar 40 sobre 1, mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Quem é o inverso de 4 quintos? 5 quartos. E agora, o que a gente faz? 40 vezes 5, 200, né? 4 vezes 5, 20, vezes 40, 200. E 1 vezes 4, 4. Multipliquei aqui também. 200 dividido por 4, resultado 50. Olha só, professora, se eu quisesse cancelar esse carinha com esse carinha, daria certo? Sim, daria. 44 eu não posso dividir por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 40 dividido por 4 daria 10. E agora a gente faria a multiplicação. 10 vezes 5, chegaríamos ao mesmo resultado de 50. Aqui nós faríamos, então, o cancelamento antes de fazer a multiplicação. Né? É o que eu sempre falo para vocês. Se a gente for optar por fazer o cancelamento antes, às vezes a gente trabalha com números menores e facilita muito a nossa conta. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Então, agora, olha só, não é isso que eu quero agora. É isso. Então, vamos apagar e passar. Olha só, galerinha, que coisa importante que a gente vai falar aqui. É o entendimento da questão gráfica, né? Então, ó, quantas vezes 1/4 cabe em 1/2? Olha só, eu tenho aqui 1/2, ou seja, eu peguei uma fração, dividi em duas partes iguais e fiquei com 1/2. Agora eu quero saber quantas vezes 1/4 cabe aqui dentro. O que nós teríamos que fazer? Vou pegar o mesmo inteiro, dividir em 4 partes e vou verificar aqui, ó, exatamente, ó, quantas vezes 1/4 cabe dentro de 1/2? Aqui eu tenho 1/4, aqui eu tenho 1/4, então tá vendo que 2 vezes cabe aqui dentro. Se eu tenho 1/4 aqui e 1/4 aqui, 2 vezes 2 1/4 eu consigo colocar dentro de 1/2, tudo bem? Tudo bem? Então eu tenho 2 vezes eu consigo colocar. Atenção, como é que a gente faz isso na divisão? Eu posso pegar 1/2 e dividir por 1/4. Nessa divisão de 1/2 por 1/4, eu mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1/4 é 4 sobre 1. Agora, o que a gente vai fazer? 1 vezes 4, 4. 4, opa. 2 vezes 1, resultado 2. Então, ó, a gente fez 1 vezes 4, resultado 4, e 2 vezes 1, resultado 2. 4 dividido por 2, olha lá, 2. Ou seja, quantas vezes 1/4 cabe em 1/2? 2 vezes. Exatamente, professor, então eu não precisaria fazer isso daqui. Eu poderia, ó, tirar isso daqui. Opa, opa, opa. Não era isso que eu queria.
Eu poderia eliminar isso daqui? Não precisaria fazer isso? Se eu fizesse só isso daqui? Poderia. Tá vendo que a gente chegou ao mesmo resultado? Só que imagina, se todas as vezes que quiséssemos fazer divisões, nós teríamos que pegar o inteiro, dividir em quantas partes, depois pegar o entre inteiro, dividir na mesma quantidade de partes, com partes iguais, porque senão não representaria uma fração. Daria, às vezes, dessa forma aqui, dá muito mais trabalho. Aqui é interessante quando já está pronto e a gente visualiza o resultado. Então, eu acho muito mais interessante a gente resolver assim. É mais rápido, dificulta o erro e a gente consegue acertar a grande maioria das vezes. Tá bom? Então, agora, vamos para o próximo. Olha lá, aqui a gente colocou somente alguns exemplos para que vocês pudessem verificar como faz, né? Ver o desenvolvimento. Então, ó, eu tenho 2/3 dividido por 5/7. Como é que eu faço essa divisão? Mantenho a primeira, 2/3, e multiplico pelo inverso da segunda. Inverso de 5/7, 7/5. Eu transformei, eu inverti, o numerador veio para o denominador e o denominador veio para o numerador. E agora o que eu faço, professora? Multiplicação de fração. Multiplicação de fração, eu preciso fazer MMC? Não! MMC só para quê? Adição e subtração com denominadores diferentes. Tudo bem? Então, ó, 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Resultado tá aqui, ó, lindo e maravilhoso. 14/15 avos. Tudo bem? Olha lá. 3/4 dividido por 1/3. Eita, professora, e agora? Tudo certo, tudo administrado, vai dar tudo certo no final. Mantenho a primeira fração, que é 3/4. Multiplico pelo inverso da segunda. Então, multiplica. Agora, o inverso de 1/3 é 3/1. Perceba que, ó, o numerador veio para o denominador e o denominador veio para o numerador. Então, 1/3 equivale a 3/1. E agora, o que a gente faz? Multiplicação. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 1, 4. Então, o resultado é igual a 9/4. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Tranquilinho, né? Relembrou, então, deixa eu apagar aqui, as divisões. Então, vamos para a próxima. O primeiro agora é com você. Olha só, esse agora é com você, parte 1. Então, começou a brincadeira. Eu tenho aqui, pessoal, 4 divisões rapidinhas que serão feitas, tá? Então, você pega seu caderno e desenvolve as divisões rapidamente, tranquilo. Então, primeiro, 2/5 dividido por 3/4. Segundo, 4/7 dividido por 5/14. Terceiro, 8/3 dividido por 4. E a última, 9 dividido por 1/3. Pega seu caderno, organiza e aguarda a nossa aula ao vivo para a gente poder fazer a correção. Tudo bem? Passamos para o próximo. Olha que legal, galerinha. Deixa eu apagar aqui e sair aqui, que aí o slide fica lindo, né? Esse slide é bem calmo, né? Bem tranquilão. Então, olha só, potenciação. Potenciação, a gente tem que lembrar de potência. O que nós vimos em potência? Esse carinha aqui chama base. Lembra disso? Aqui a gente tem a base e aqui a gente tem o expoente. O expoente me diz quantas vezes eu tenho que multiplicar a base, ou seja, potenciação de fração é o resultado de multiplicação de fração. Professor, eu poderia pegar 2/3 elevado à sexta e fazer 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Poderia fazer? Poderia, só que daria um trabalhão. A gente pode resolver de uma forma muito mais simples, que seria o quê? 2/3 elevado à sexta potência, eu vou pegar o numerador e elevar à sexta potência, e o denominador elevar também à sexta potência. E aí já chego direto ao resultado. 2 elevado à sexta, 64,
e 3 elevado à sexta potência, 729. Ah, professora, eu quero fazer a multiplicação de 2/3 6 vezes, né? Vou fazer a multiplicação de 2/3 6 vezes. Não tem problema. Atenção, não é 6 vezes 2/3, não é isso. É 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Tudo bem? Então, agora, o que a gente pode relembrar aqui, que vai ser tranquilinho? Olha lá. O que eu coloquei aqui foi exatamente isso que eu estou falando para vocês. Olha, potenciação de fração. 2/3, se eu quisesse pegar o 2/3 e elevar à quarta potência, ia ser 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Está aqui. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Chegamos ao resultado? Chegamos. Tudo bem? Aqui, olha como é mais rápido. 2/3 elevado à quarta potência é 2 elevado à quarta dividido por 3 elevado à quarta potência. Perceba, pessoal, que eu chego ao mesmo resultado, ó. Perceba que eu chego aqui ao mesmo resultado, tá certo? Então, atenção, porque ou resolvendo assim, o resultado vai dar certo do mesmo jeito, tá? Então, 3/7 elevado ao quadrado é 3 elevado ao quadrado dividido por 7 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 7, 49. Morreu o assunto. 1/5 elevado à quinta potência, 1/2 elevado à quinta potência é 1 elevado à quinta, dividido por 2 elevado à quinta. 1 elevado à quinta, pessoal, se eu ficar aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá quanto? 1. 1 elevado a qualquer número, ou seja, quando a base for 1, independente de qual seja o meu expoente, o resultado vai ser sempre 1. 1 elevado a 1000, eu vou ficar aqui, ó, multiplicando 1 1000 vezes, né, por ele mesmo. E o resultado vai ser quanto? 1, tá? Então, 1 elevado à quinta dividido por 2 elevado à quinta. 1 elevado à quinta, 1. 2 elevado à quinta, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Chegamos no resultado. Tá bom? 4/3 elevado a zero. Lembra que a gente falou na aula passada? Todo número elevado a zero é igual a 1. Não esqueça desse detalhe. Todo número elevado a zero é igual a 1. E 9/5 elevado a 1, ou seja, agora o meu expoente é 1. Independente da base, se o meu expoente for 1, o resultado é a própria base. Então, 9/5 elevado a 1 é igual a 9/5. Tudo bem? Relembrou tudo? Tá tudo falando, eu lembro disso. Mais um, olha lá. Agora, parte 2. Eu tenho também aqui, ó, 4 exercícios para poder você resolver no seu caderno, tranquilos. Resolva esses exercícios, guarda bonitinho no caderno, com data, com título da aula gravada, e a gente corrige esse exercício na nossa aula ao vivo, tá bom? Vamos para o próximo. O que a gente tem aqui? Eu tenho aqui radiciação. Pessoal, o que é radiciação? É a raiz, lembra? E a gente trabalha com raiz quadrada, né? Aqui no sexto ano a gente trabalha com raiz quadrada, mas a gente sabe que esse N aqui, que é o que a gente chama de índice da raiz, pode ser raiz cúbica, raiz quarta, raiz com o N que for, né? Mas no momento a gente vai ficar somente na raiz quadrada. Então, o nosso N aqui vai ser igual a 2, nesse momento, tá? Depois a gente vai aprender outros índices, né? Raízes com outros índices. Então, quando for 2, eu não tenho a obrigatoriedade de colocar o 2 aqui. Eu posso tirar esse 2, que quem lê vai entender que é uma raiz quadrada. E como é que eu calculo a raiz quadrada de uma fração? Vai ser a raiz quadrada do numerador dividido pela raiz quadrada do denominador. Ou seja, olha que frase legal. A raiz da fração é a fração das raízes. Então, ó, a raiz de uma fração é a fração das raízes. Eu separo, vou fazer uma raiz aqui dentro, ó, e outra raiz aqui dentro. Então, eu separo e fica bonitinho lá para a gente poder desenvolver e resolver, tá certo? Aqui
Colocamos, então, alguns exercícios. Olha lá, como calcular? Como é que eu vou calcular raiz de 16 sobre raiz de 25? O que a gente falou agorinha? Raiz de 16, vou separar o numerador. Raiz de 25, vou separar o denominador. Raiz de 16 é 4. Por que a raiz de 16 é 4? Porque eu estou procurando um número que, multiplicado por ele mesmo, dá 16. Eu consulto a minha calculadora mental, aquela tabuada top que está aqui todinho na minha cabeça, e chego à conclusão que qual o número que multiplicado por ele mesmo é 16? 4. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. E qual é a raiz quadrada de 25? Opa, 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Tudo bem? E agora, olha lá, a raiz quadrada de 144 dividido por 196 avos. Pega lá no seu caderno, nós fizemos todas as raízes, se eu não me engano, até 225. Até a raiz de 225 a gente colocou lá. Não lembra? Faz de novo, rever, estuda novamente para você poder ter essas raízes na pontinha da língua, que vai facilitar muito. Raiz de 144 dividido por raiz de 196. Raiz de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. E a raiz de 196 é 14, porque 14 vezes 14 é 196. Opa, eu fiquei com isso daqui, ó, 12 14avos. Eu posso simplificar, dividindo os dois por 2, né? Então, eu posso dividir, vamos colocar aqui, ó, para você entender o que aconteceu. Se eu divido por 2 esse, eu também tenho que dividir por 2 esse. Então, ó, 12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 2 dá 7. Então, o resultado, usando a fração irredutível, é esse daqui, ó, 6/7. Relembrou? Tranquilinho, não é? É uma resolução bem calma e tranquila. Só é a gente lembrar que eu tenho que trabalhar com essa raiz no numerador e no denominador. Tá bom? O último agora é com você, olha lá, agora é com você, parte 3. Mas também, pessoal, são 3 exercícios simplinhos que rapidinho você consegue desenvolver. Raiz quadrada de 1/4, raiz quadrada de 16/36 e raiz quadrada de 181 avos. Agora, meu povo, vamos resolver exercício. Todos esses exercícios da aula gravada, pega o seu caderno, rapidinho você senta e faz, para verificar se você entendeu, ou pelo menos se você relembrou tudo que a gente falou. Tudo bem? Até a próxima. Olha que frase linda, gente. Acho que eu já falei ela em sala. Eu adoro essa frase, porque eu acredito muito nela. Olha só, ó. Não esqueça de desenvolver os exercícios no caderno. Agora vem a frase. A prática leva à perfeição. Tudo que a gente faz com perfeição é porque a gente praticou muito. Então, pratiquem para que vocês sejam perfeitos aqui no desenvolvimento dos exercícios da matemática, tá bom? Na próxima aula gravada, a gente vai trabalhar expressões numéricas, ou seja, vamos juntar todas essas operações envolvendo fração, colocar tudo junto e misturado. Vamos ver no que vai dar? Te espero na próxima. Beijos!